Bom, gente, hoje é um dia muito especial aqui no canal Notícias Naturais, né? Estaremos agora a seguir com uma entrevista conduzida aí pelo Rodrigo Barbassa, direto da cidade do Porto, né? Com o meu grande amigo, irmão, né? Marcelo Bockerman, né? E como o nome já sugere, ele é filho de Marcelo, é filho do Werner Bockerman, o grande Dr. Werner Bockerman, que há 25 anos nos deixara, né? Deixando uma lacuna insubstituível dentro da herpetologia e em especial nos estudos de anfíbios brasileiros, fora todo o resto, né? Coleópteros, aves e tudo mais que ele fez, inclusive do macuco, né? O seu trabalho de doutorado com a biologia do macuco, que acabou nos inspirando muito. Eu sou muito suspeito por falar, porque sempre vivi dentro dos outros de São Paulo, sempre fui um cara que tinha uma paixão enorme por bicho, por planta, e numa das minhas idas ao Zoo de São Paulo, já depois de vários anos indo, já devia estar perto de 16 anos, ao fazer uma pergunta para um guarda lá que tomava conta, infelizmente não me lembro do nome dele, eu sabia o nome dele, mas eu hoje não recordo mais, tomava conta ali dos ursos, né? Eu fiz a pergunta, ele não soube responder, e ele acabou falando, indicando o Werner Bockerman, né? Falando que aquele senhor sabia de tudo. Então, assim, a fama dele dentro do zoo já era gigantesca. E olha que ele estava perto de gigantes lá, como o Dr. Altuori e outros, né? O Dr. Faisal, né? E aí o que aconteceu? Eu fui lá falar com ele, né? Acho que ele gostou do meu tipo de conversa, né? E começou a me falar sobre história natural e coisas. E assim, pelo menos a cada um mês, a cada 15 dias, eu estava passando lá no zoo, né? Aos finais de semana. E numa dessas vezes eu levei para um beija-flor que deixaram na minha casa. E esse beija-flor, quando ele olhou para o beija-flor, ele já anotou exatamente o nome científico, que eu, obviamente, olhei, decorei e anotei, né? Porque na época não tinha essa coisa de internet, você pega ali na hora e ou fotografa, ou faz qualquer coisa. E você imagina o que eu pensei daquele homem, né? Falei, filha da mãe, para não dizer coisa pior, né? Como ele sabe o nome desse bicho só de bater o olho? Era Amazilia lactea o nome da espécie, né? Um beija-flor comum em cidade, assim, né? Acho que é o beija-flor de fronde violeta, se eu não me engano, o nome popular. Eu sei que assim, eu falei, um dia eu quero ficar igual a ele. Claro que hoje já se passaram mais de 40 anos e eu até hoje não aprendi tudo isso de fato, né? Mas o legal é que assim, é encantador você estar perto de um naturalista, né? Diferente dos profissionais de hoje em dia, é um sujeito que sabe olhar para o universo que o cerca, interpretá-lo com precisão, registrá-lo e divulgá-lo. Aqui na mesa eu tenho uma breve ilustração, eu não quero me estender muito, porque o protagonista do dia de hoje é o Marcelo Bockerman, sem dúvida nenhuma, assim, pela condução do Rodrigo Barbassa e a participação do Guilherme, né? Mas eu quero mostrar umas coisas que me encantaram depois da morte dele, né? No final da vida dele, já em 94, 93, foi quando eu conheci o Marcelo Bockerman. O Walter estava lá, ia há muito tempo lá, mas nunca via, porque eu ia muito ao final de semana, né? E depois acabamos ficando amigos, fizemos graduação junto e parará, né? E aí algumas coisas depois da morte do Werner, né, fora algumas que ele me deu quando vivo ainda, ainda eu preservo aqui, a gente preserva aqui na coleção da biblioteca do Bioparque Macuco. Então isso aqui é uma coisa bem legal, ó. É uma chapa fotográfica, uma chapa onde o nitrato de prata é colocado numa chapa de vidro, né? E se expõe o bicho ou o objeto que você vai fotografar, né? Tinha aquelas câmeras lambi-lambi, as câmeras de estúdio que eram comuns, e essa aqui é uma fotografia de um anfíbio que ele fez na década de 60. Olhando, parece até uma politaênia. Eu não sei qual que é o gênero desse bicho, na época era Ila politaênia, né? Tá, mudou os gêneros, inclusive algum gênero homenageia o próprio Werner Bockerman, que é o Bockermano Ila, né? E então, gente, eu quero só fechar um negócio aqui. O Werner, ele era um grande divulgador científico, apesar de ele não ser reconhecido com isso. Ele era um grande educador ambiental, apesar de também, naquela época, não ser reconhecida
com isso? Porque ele fez uma geração de pessoas, eu, o próprio Marcelo, né, que trabalham hoje divulgando o grande trabalho da ciência brasileira, né? Eu tenho aqui na minha frente um livro, né, que é o Atlas da Fauna Brasileira, cujo capítulo de anfíbios é todo feito pelo Werner Bockermann, que mostra esse carinho que ele tinha pela divulgação científica. Outra coisa bem rapidinho aqui, esse livro que ele me indicou há uns 30 anos, 30 e poucos anos atrás, onde eu fui apresentado por Sr. Charles Darwin. E desde então nunca mais eu deixei de estudar não só o Darwin, como todos os naturalistas que me encantam até hoje. Tá bom? Então é isso aí, gente. Tem mais coisa aqui, mas o nosso tempo é bem curtinho. Eu não quero ocupar muito o tempo da entrevista. Tá bom? Boa entrevista. Que vocês curtam bastante e que vocês aprendam bastante. Olá, pessoal que segue as nossas redes sociais do Bioparque Macuco. Eu, Rodrigo Barbassa, faço parte aí da equipe. E aqui eu tenho comigo um convidado hoje em tempos de quarentena, online. Eu estou gravando esse vídeo aqui de Portugal, da cidade do Porto. Temos uma diferença aí de 4 horas, mas eu estou com o nosso amigo lá no Brasil, em Bertioga, que é o Marcelo Bockermann. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, galera? Tudo bom. Obrigado. Estamos de quarentena, isolados, seguindo as recomendações da OMS, tomando todos os cuidados. E primeiro, antes de tudo, agradecer pela disposição do seu tempo aí, da gente poder conversar um pouquinho. O Marcelo, para quem não sabe, a maior parte das pessoas que seguem aí as nossas redes já conhecem ou o Marcelo ou indiretamente o seu sobrenome, por conta dos trabalhos do Dr. Werner Bockermann. O Ronaldo já falou aí na introdução anterior um pouquinho sobre a vida desse grande nome da ciência brasileira. E o Marcelo é filho do Dr. Werner, né? E hoje, infelizmente, são 25 anos que o Dr. Werner Bockermann faleceu. Então, a ideia desse vídeo é para falar um pouquinho sobre os trabalhos que ele fez enquanto naturalista, que hoje a gente fala biólogo, né? Mas o naturalista era, por essência, um biólogo mais complexo, que fazia um pouco de tudo. E é uma certa homenagem também a esse cientista, a esse naturalista. Mas, Marcelo, antes de falar do seu pai, queria que você falasse um pouquinho aí sobre você. Você está em Bertioga, está no Sesc Bertioga e desempenha atividades aí com educação ambiental, é isso? Isso, eu trabalho numa unidade do Sesc Bertioga, né? Que é uma das unidades aí do estado de São Paulo. Eu trabalho na verdade, na área de uma reserva do Sesc. O Sesc tem uma reserva natural Sesc Bertioga. E eu trabalho com a questão ligada à educação ambiental, mas também ligada a manejo, né? Como lá é uma unidade de conservação, embora o Sesc tenha essa vertente bastante com a questão educativa, a gente faz a manutenção das áreas, né? Técnica, né? Então lá tem guarda-parque, estudante. E no futuro, aí, em breve, teremos aí as trilhas, né? O pessoal poder frequentar e conhecer um pouco sobre a Mata Atlântica. E o serviço educativo que vocês oferecem aí é escola, são grupos que podem visitar? Como funciona essa parte? São grupos variados, né? A gente trabalha desde com escolares, a Reserva Natural do Sesc é diferente da unidade do Sesc de Bertioga. A unidade do Sesc é uma de hotelaria, embora tenha atividades que são realizadas como comunidade, mas ela tem uma restrição para quem fica hospedado dentro do Sesc Bertioga. Sim. Não, a reserva natural ela foi feita para a comunidade, então ela tem mais livre acesso. Tem atividades que acontecem lá todas as semanas, o espaço receptivo é aberto para as pessoas entrarem. E aí a gente está na expectativa então de lançar essa trilha, que é que vai atrair mais as pessoas para conhecer de perto a área de Restinga, né? Sim. E é interessante porque a floresta, essa reserva, ela é dentro da cidade. Então ela é uma unidade de conservação que é feita bem dentro do perímetro urbano, né? Sim. Bacana. Legal. O Bioparque Macuco, para quem segue, sabe que a gente tem algumas atividades ambientais lá também, que por conta de tudo que está acontecendo, claro, estão encerradas, né, temporariamente, assim como aí no Sesc, você não está tendo atividades também,
mas eu acho que um pouquinho, se a gente pode tirar uma lição boa de tudo isso que está acontecendo, eu acho que está cada vez mais visível a importância tanto da ciência quanto a da educação, né? Que é um pouquinho dos trabalhos que a gente desenvolve, tanto você aí, a gente aqui do Bioparque e, obviamente, todos os outros institutos de educação e de pesquisa. A importância dessa área, né? De como nós fazemos diferença numa sociedade. Nós, enquanto essa área, né? Marcelo, vamos lá. Dr. Werner Bockerman. Dr. Werner Bockerman, todo mundo que acompanha o Ronaldo aí já há muito tempo já ouviu esse nome. Não tem dúvida de que todo mundo que já passou lá pelo parque ou lá na escola de ecologia, onde o Ronaldo trabalhava há muitos anos, já ouviu falar de Dr. Werner Bockerman. E por tabela, né, por conhecer os trabalhos do Ronaldo, porque a gente sabe que o Ronaldo ele foi muito inspirado pelo seu pai, nós acabamos também nos inspirando, infelizmente sem o conhecer pessoalmente, mas pelo menos falando particularmente, já li muita coisa dos trabalhos que seu pai realizou com anfíbios, com aves, os trabalhos de divulgação científica. E ele era, por natureza, um naturalista. Eu queria que você falasse assim, qual é a sua visão sobre essa atividade. O que você acha que era um naturalista e como o biólogo de hoje em dia, nós temos muitos estagiários, muita gente que acompanha a gente na nossa rede é estudante de veterinária, estudante de biologia. Como é que eles podem pegar um conhecimento muito mais geral, que era o conhecimento dos naturalistas, e, na sua opinião, aplicar hoje, se formando biólogo, se formando educador? O que o conhecimento dos naturalistas traz para um biólogo do ano de 2020? Eu vou pegar o exemplo do meu pai, porque teriam outros exemplos, né? Pela formação que meu pai teve. Na realidade, começou muito novo a observar a natureza, isso já desde pequenininho, já era latente nele e já ia aparecer na família mesmo. Ele visualizava isso, já tinha coleções de pequenos animais, ele só saía, ele nasceu na cidade de Botucatu, né? Ele era uma de alemães, né, que deixaram a pós-guerra e vieram para o Brasil e juntaram as duas famílias, né, e dessa são duas famílias, que aí um dos filhos, né, que são três, o Werner tinha duas irmãs, né, e essa família então mantinha uma casa dos trabalhos lá em Botucatu, e ele desde pequeno já andava lá pelo mar, e isso já era bem dito, inclusive, pelas próprias irmãs, né? Sim. Agora, o que é diferenciado é o seguinte, então, no caso dele, ele iniciou sem nenhum tipo de ajuda, até ele teve o início da carreira, vamos dizer assim, foi quando ele saiu de Botucatu, foi lá para morar, inclusive, lá no Museu de Zoologia hoje o Museu de Zoologia da USP, né? Departamento de Zoologia, o antigo departamento DZ, né, que chamava Departamento de Zoologia. Sim. E ele vivendo lá, né, como a gente fala até que foi uma vida bem sofrida no início, porque ele era como se fosse um ajudante de serviços gerais, ele limpava, lavava coisas por ali e tudo, e ele ia acompanhando os pesquisadores e os próprios pesquisadores foram observando que aquele rapaz ele tinha muito jeito para a questão da ciência, né? E o interesse que ele tinha, na verdade, era amplo. Então, isso é talvez uma grande diferença que nós temos hoje, né? Do biólogo, né? O naturalista, aquela pessoa, ela tem uma visão um pouco mais, vamos dizer, mais abrangente do que nós biólogos tendemos a ter pelas especializações. Sim. Tá? Então, era muito comum sair com meu pai e ele observar desde o ficar vendo, olha para cima e vê os passarinhos, olha para baixo e vê os besouros, e olha para o lado e vê uma rocha, aí olha, percebe o tempo, a umidade, né? É uma coisa bem abrangente, né? Sim. Hoje, atualmente, a gente tem uma especialização, que eu não acho que seja errado, que na verdade foi uma questão de que as pessoas, a ciência foi se especializando. Então, aconteceu isso mesmo, né? Sim. Mas ele também teve as suas especializações, né? Então, ele iniciou os trabalhos dele fazendo uma atividade com os anfíbios, né? Porque, inclusive, no Brasil, na época, não tinha quem trabalhava com os anfíbios especificamente. E dentro dos anfíbios, dentro da carreira dele com os anfíbios,
ele pôde aí, né, quase que 80 espécies descobrir, né, nomear essas 80 espécies, novas espécies, né, na época, mas poucas pessoas sabem, ele foi um grande entomólogo também. Trabalhou com aves. As pessoas não sabem muito disso, mas ele trabalhou boa parte da vida dele fazendo paralelas em levantamento, descobertas de novas espécies de anfíbios e de coleópteros. Então, Sim. o Dr. Werner, ele teve 47 novas espécies de coleópteros. 47 novas espécies de coleópteros. Trabalhou muito com os clamizídeos, né, que eram uns besourinhos bem pequenininhos assim. Coleópteros, para o pessoal que segue a nossa página, que não são os técnicos, são os besouros. Isso, então ele estudava os besouros também. Sim. Né? No início, de quando ele era jovem, né, já estudando os anfíbios, ele estudava os peixes. Inclusive, ele foi uma das pessoas que fundaram a primeira associação de aquarismo no Brasil. Olha. Então, ele trabalhava com a questão de aquarismo. Então, também tinha ligado aos peixes. Haja vista que um dos peixes que são apreciados pelos aquaristas leva o seu nome. Então, ele recebeu até uma nomeação de uma espécie que inclusive, muito manipulada em aquários, que leva o seu nome. Referência, inclusive, pelo fato dele ter trabalhado com peixes também. Sim. E o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa, ela ia lá, se tivesse oportunidade, ele estudava o anfíbio, aí ele via que tinha oportunidade, ele estudava ele via que tinha oportunidade, estudava Era muito assim, né? Uhum. Porque naquela época, né, década de 50, 60, sabia-se menos das coisas, né? Então, por isso também que tinha menos especialistas, né? Então, aí posteriormente, depois, foi trabalhar com as aves e assim por diante. Uhum. Então, essa possibilidade dele ter essa visão, possibilidade de mexer com um monte de coisa, né? Ele corrobora com até a questão dos naturalistas. Os naturalistas têm essa visão muito ampla, né? Sim. De sentir e de perceber o ambiente, né? De perceber as espécies, não só as espécies, mas também todo o ambiente que cerca a vida natural, principalmente. Então, Sim. Eu acho que vale a pena sempre a gente ter como referência, né? Conhecer um pouco sobre os grandes naturalistas, né? Os europeus, Charles Darwin, né? Nós tivemos outros, muitos outros. Claro. No Brasil a gente acaba perdendo, porque o brasileiro não tem memória, né? Sim. Então, o brasileiro, você teve muitos pesquisadores hoje passados no Brasil, que você quase não sabe nada, do Flux, Sim. né? O próprio Vital Brasil, tem algumas coisas, mas não é divulgado, né? Então, é legal a gente ter esse conhecimento geral, um pouquinho sobre os naturalistas e pesquisadores do passado. Legal. Daí a importância, por exemplo, de canais como esse, de tentar resgatar um pouquinho da memória, da história dessas pessoas que ajudaram a construir até mesmo a ciência que a gente desenvolve hoje em dia. Marcelo, você falou que seu pai trabalhou com os coleópteros, com besouros, né, com os anfíbios, sapos, rãs, pererecos, e com as aves, também foi. Ela estudou muitas coisas, mas estudou as aves. E muita gente, quando chega ao nosso espaço, ao Bioparque Macuco, nos questiona sobre o nome, né, Macuco, e o Ronaldo e todo mundo de pronto já responde falando um pouquinho das características dessa ave, que é uma ave, né, ali da nossa região também, de Mata Atlântica, e também falando que é, de uma certa forma, uma homenagem ao seu pai, que trabalhou com o macuco. Eu queria que você explicasse para o pessoal que segue a gente exatamente quais foram os trabalhos dentro de ornitologia, em específico com o macuco. O que ele fazia com essa ave? Tá. Então, quando o meu pai ele entrou porque assim, ele trabalhava no Museu de Zoologia por muitos anos, e na década de 60, final da década de 60, ele passou a fazer parte do corpo técnico do Zoológico de São Paulo. Sim. O Zoológico de São Paulo e o Departamento de Zoologia, eles eram da Secretaria de Agricultura, não era da USP, vamos dizer assim. Ele era de uma secretaria, né? Então ele migrou de um lugar para o outro. Inclusive, antes dele chegar
no Museu de Zoologia. Antes de chegar no zoológico, ele passou pelo biológico. Ele também teve uma breve passagem pelo Instituto Biológico. Tá? Aí, quando chegou no zoológico, em São Paulo, ele teve uma tarefa que foi, segundo ele, foi até um pouco difícil. Porque Werner, ele era um pesquisador de campo. Sim. Campo e de laboratório. Aí ia lá, ver os anfíbios, aí coletava o anfíbio, gravava o som do anfíbio, que é bem interessante também. Foi uma das primeiras pessoas a gravar os sons dos anfíbios. No Brasil não tinha. Você tinha lá o Douglas Frisch, outros que gravavam o som das aves, os anfíbios não tinham. Sim. Aí gravava o som dos anfíbios, né? E aí o que aconteceu? Quando ele chegou no Zoológico de São Paulo, ele começou a ter que trabalhar com os bichos presos, né? Em cativeiro. Que é totalmente diferente da Ele era dinâmica. diferente. Ele não trabalhava com... Para não dizer que ele não trabalhava em cativeiro, a única coisa que ele trabalhava em cativeiro no início, lá como eu falei, foi com os aquários. Uhum. Então ele tinha um desafio para ele começar a trabalhar com os animais em cativeiro. Isso na década de 60 para 70. Então, para o zoológico, fez com que ele diminuísse a produção científica dele em campo. Ele tinha que cumprir horário, muito especificamente lá no zoológico, e era muito burocrático. Ele até reclamava, ele não gostava muito do trabalho burocrático, do zoológico, coisa toda. Só que aí ele contava, logicamente, que ele tinha os bichos em cativeiro para fazer as suas atividades, tá? Então, ele começou a trabalhar com as aves, também fez coleta de aves, começou a fazer coleções sobre as aves, inclusive, em campo, mas ele se dedicava muito, lógico, trabalhava no zoológico, aos animais em cativeiro. E ele tinha uma apreciação por um grupo, né, uma família das aves, que são os tinamídeos. O tinamídeo é o macuco, o grupo das codornas, Sim. os inambus, né? E, em particular, dentro deles, ele resolveu trabalhar mais intensamente com o macuco, que é uma ave, né? E que é dentro dos, vamos dizer que dentro do grupo lá dos cinamídeos é a maiorzinha que tem ali, né? E ele então começou a trabalhar em cativeiro, fazendo paralelo. Trabalhava em cativeiro e fazia as pesquisas em campo, em cativeiro, em campo e tal. E aí, dentro dessas pesquisas, fez várias, reproduziu o macaco em cativeiro, várias coisas. Então, ele resolveu, entre o final de 80 para o início de 90, ele aí, já com muitos anos já trabalhando o estudo dessa ave, ele resolveu fazer o doutorado dele com o macuco, que inclusive foi uma questão bem polêmica, porque se ele era um especialista, o Dr. Werner, ele foi considerado, na década de 60 para 70, o maior especialista de anfíbios, um dos maiores do mundo. Inclusive, ele era o único, vamos dizer assim o maior especialista que tinha anfíbios no Brasil. Alguém ia falar, olha, eu queria Fala com o americano mandava um bicho de lá, tem um bicho aqui no meu museu aqui que eu queria saber o que é, eu vi que foi achado, tal, manda pro Werner, manda pro Boca, manda pro Boca. Então ele foi uma sumidade. E aí, por que ele resolveu fazer o doutorado dele numa área que ele tinha acabado, ele estava assim, ele tinha um tempo que ele já trabalhava, mas era muito mais fácil ele trabalhar com os anfíbios. Aí, provavelmente foi um desafio, né? E fazendo essa tese. Então, o trabalho com o macuco, ele deu, então, a ele, no final, uma tese de doutorado que ele fez. Que legal. E é muito interessante, inclusive, porque nessa 90, 91, se não me engano, já não existia mais a visão que ele tinha dos naturalistas. Porque a tese dele é uma tese de história natural do macuco. Sim. É muito raro. O que é isso? Ele pega o macuco e ele falava de tudo do macuco. A tese de doutorado dele tinha, inclusive, receita de macuco. Tinha lá todas as características, assim, tinha lá o cardápio francês que continha o macuco. Sim. Tinha lá o que o macuco comia, como é que o macuco defecava, né? Como é que o macuco defecava, como é que era o ovo do macuco, como é que o macuco fazia a corte, como é que o macuco cantava, como é que ele empoleirava, inclusive, que é o tarso, né? Ele se apoia no tarso.
ele dava aquele tom meio romantizado sobre o macaco, que era uma característica, inclusive dos naturalistas. Ele está um pouco mais, talvez até com uma certa emotividade, né? E aí ele apresentou, logicamente que ele passou na banca direitinho, até lembro que eu era jovem na época, fui na defesa de tese, coisa tudo. O Ronaldo, eu acho que o Ronaldo comentou alguma coisa que ele foi nessa defesa de tese também. Pode ser que sim. Pelo menos alguma coisa que a gente conversou antes aí para gravar esse vídeo, acho que ele comentou isso. Pode ser que sim. Então, na verdade, o Macuco, assim, vamos dizer que o Macuco ele fechou com a chave de ouro, vamos dizer assim, né? Ele fechou, então foi um dos últimos trabalhos que ele fez. Depois ele fez alguns trabalhos com filhos em parcerias, né? Porque ele ficou muito debilitado e ele já, embora ele viajava para o mar também, mas não podia ele. Mas aí vamos dizer que ele fechou com esse grande trabalho com essa ave. E uma tese, lógico, é um volume, né? Claro. Então, ele acabou fazendo. Então acho que essa questão do Macuco tem a ver bastante com os últimos anos da vida dele. Sim. Trabalho na zoologia. Muito bom. Marcelo, essa tese, por exemplo, do Macuco, isso está disponível em algum lugar, não? Olha, de acesso a público, assim, claro. Eu conheço que tem. Porque, assim, a tese sempre é diferente de um trabalho científico. A tese, na época, ela era feita datilografada. Sim, sim. Dentro, né? Vamos dizer assim. Então, ela não é digitalizada. Uhum. Eu tenho todos os trabalhos dele digitalizados, porque eu e o meu irmão, a gente está fazendo a biografia dele. Certo. Então, a gente tem todos os trabalhos para ler, escrever, coisa e tal. Mas a tese, ela não foi digitalizada ao ponto de colocar na internet. Mas também não há problema, não tem problema se alguém resolver um dia, ou a gente mesmo fazer isso, que era bem interessante. Tem que só então deve sair uma caridosa para fazer esse serviço. Olha, então deve sair uma biografia ainda do Dr. Werner, sua com seu irmão. Então, a gente está há muitos anos, na verdade deve ter saído. Já era para ter muitos anos fazendo esse trabalho, e não saiu. Olha que legal. Porque era para ser um livro, e a gente não conseguiu apoio para publicar o livro. Porque como ele é uma biografia, mas também inclui vários textos, e trabalhou com vários grupos, então ele é uma coisa meio grossa, vai dar em torno de 150, 200 páginas. Então não é um trabalho científico que você faz publicar. Sim, claro. Mas não tivemos apoio, né? Não conseguimos quem pudesse nos apoiar. Como eu falei, o brasileiro não tem memória. É muito difícil. Às vezes tem que conseguir por um Adolfo Lutz da vida, como está o Brasil, o Werner Bockerman, Vanzolini mesmo também. Sim, Paulo Vanzolini. Então, mas vai sair de alguma forma, nem que seja a gente coloque na internet mesmo. Uma versão digital, né? Alguma coisa mais assim. Sem problema, a gente só está acertando os detalhes. Eu acredito que saia aí logo em breve. Tem que ter, isso é importante. Então, muito bem, gente, a gente tem uma participação que é uma pergunta que o Guilherme Dominichelli mandou, biólogo bem conhecido aqui de todos vocês também. Vamos ao vídeo e aí o Marcelo vai discutir a resposta dele. Olá, pessoal. Olá, Marcelo. Um grande prazer conversar com todos vocês. Eu, infelizmente, não conheci pessoalmente o Dr. Werner. Eu trabalhei no Zoológico de São Paulo durante 9 anos, entrei em 2001. Infelizmente, ele já tinha falecido. Mas ouvi muitas histórias, né? Muitas pessoas contando sobre o Dr. Werner com muita saudade, assim, uma grande referência. Muitos o respeitavam lá. Até os tratadores de setor de aves, todos velhos, hoje acho que todos aposentados, falavam do Dr. Werner assim, com muita admiração e diziam que ele com muito respeito, porque diziam que ele era bastante exigente, o que eu acho muito legal, né? Exigia bastante da equipe dele de trabalho. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta referente à conservação, porque hoje, de um tempo para cá, muita gente trabalha com fauna, fala, eu trabalho com conservação, virou um pouco luxo, né? Eu trabalho com conservação de araras, conservação de lontras, sei lá. Eu não trabalho, posso falar que trabalho com fauna, mas não com divulgação científica, educação ambiental. Mas claro, né, a conservação é bastante importante. Mas como era, o que o seu pai, né, o Dr. Werner, dizia naquela época, que ele trabalhava no campo?
antes de ter essa moda aí da conservação. O que ele falava sobre conservação? Como ele via assim, os impactos nos locais que ele trabalhava coletando espécimes, com a taxonomia, enfim. As pessoas que ao redor dele, grandes referências, né? O que essas pessoas e o que ele comentava sobre a visão dessas pessoas e dele quanto à conservação de espécies. Tá legal? Essa é a minha pergunta. Grande abraço, Marcelo. Grande abraço a todos. Muito bom te ver. Uma boa pergunta. Inclusive, uma época atrás, nós estávamos vendo umas cartas de Werner com os amigos, né? E ele comenta, estava na região, acho que Mato Grosso, não lembro se era Peixoto da Azevedo, e eles têm lugares que ele ia muito, e alguns lugares ele mas ele fazia em décadas acabava em décadas em décadas. E eu lembro bem que ele comenta, inclusive, e ele fala que ele chega no lugar onde ele coletou um bicho tempo atrás, quando chega lá não existe mais lugar. Ele falava assim, eu fui lá tentar ver aquele anfíbio, aquela perereca, mas não existe lugar mais. Ali agora é uma rodovia, né? E aí ele conta, e ele fala, né? Falava, você precisa ver o que estão fazendo com aquele lugar, tal. O que era floresta não existe mais nada. Então ele já existia essa preocupação, já observava isso, né? Em alguns momentos, né? Então hoje a gente tem uma preocupação, essa palavra conservação, ela é mais direta, né? As pessoas conhecem mais essa questão, né? Mas a pessoa que lida com o campo e que vai nos lugares alternadamente, na maioria das vezes, infelizmente, ela percebe a diminuição da biodiversidade, né? Às vezes você tem uma floresta em pé, né? Mas eu tenho chamamos de floresta silenciosa. Sim. Você tem a floresta, tem as aves cantando, tem os anfíbios cantando à noite, então percebe-se que às vezes acha que tem uma diversidade, mas está acontecendo alguma coisa naquela floresta e a diversidade biológica está diminuindo. Então isso já era visto por eles, sim. E não era utilizado tanto essa palavra, mas já era trabalhado. Bacana. Ião, queria mostrar para você algumas fotos, eu selecionei algumas aqui da que eu pedi para você para me enviar. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessas fotos, mas antes das fotos, rapidamente, a gente sabe que seu pai teve uma coleção muito grande, tanto de aves, anfíbios. Essas coleções, elas estão aonde? Aonde elas foram depositadas? Então, o Werner tinha 3 coleções. Ele colecionava um monte de coisa, gente. Ele tinha coleção até de selo, de moeda. Sim, mas As especificamente assim, coleções biológicas, isso, as biológicas. mais o maior número de exemplares são os anfíbios, né? Sim. E deve ter ido por em torno de uns 60 mil exemplares, inclusive 60 mil exemplares. 30 mil exemplares, inclusive continha os paráticos zoológicos. O que é isso? São aqueles exemplares que foram coletados e deram nome, aquele exemplar deu nome à espécie, as características daqueles exemplares. Então, ele Certo. tinha depositado na coleção, que era uma coleção particular, tá? Essa coleção particular. Ele fazia atividades, muitas atividades no tempo que estava fora, então ele tinha um acervo próprio. Tá? Esse material está no Museu de Zoologia da USP. Está no Museu de Zoologia. Zoologia da USP. O outro material que está também no Museu de Zoologia da USP, coleópteros. O coleópteros, acho que eram 5 mil exemplares, se eu não me engano, e contém 47 que identificou, 47 paráticos zoológicos, né? Também que deram origem ao nome das espécies lá, deram origem à nomeação das espécies. Bacana. E a coleção de aves, a grande maioria está, que são espécies, são aves, né? Que são taxidermias científicas, que é aquela não aquela Sim. que é o padrão para coleções científicas,
O de aves está no Museu de História Natural de Museu de História Natural de Taubaté. Alvarenga, que inclusive foi um grande parceiro de Verne. Doutor Herculano, não é isso? Isso, doutor Herculano. Então, a maioria dessas peças estão nesses locais, mas existem algumas coisas que estão em outros locais. Algumas peças foram aparecendo ao longo do tempo, alguns materiais foram aparecendo. Então, tem alguma coisa. As gravações de Verne está com o Felipe Toledo, da Unicamp, faz parte de sons lá, o Jacques Villiard, né? Sim. Da Universidade de Campinas. Tem uma coleção que era associada a Verne, não chama de Verne, mas era também a da família, porque o meu irmão trabalhava com as aranhas caranguejeiras, e essa coleção também foi para o Museu de Zoologia. Se não me engano, é uma coleção de alguns exemplares que foram para lá. Então, mas a grande maioria está no Museu de Zoologia, e a outra das aves, vamos dizer assim, a grande parte com o Herculano Valenga, lá no Museu de História Natural. Boa. Eu vou compartilhar aqui com você novamente a tela. Queria que você visse aí algumas fotos. Eu selecionei só algumas aqui, queria que você comentasse. Vamos começar por esta daqui, que acho que é uma foto clássica, que todo mundo que já frequentou lá o parque já viu, porque o Ronaldo deu uma foto dessa no porta-retrato lá, que ela sempre está em alguma das exposições, ou lá no Darwin, ou no museu que a gente fazia as apresentações com o bicho, e todo mundo fica curioso por dois motivos. Primeiro, por quem é esse senhor, que a gente explica quem é, e por outro, pela ave que está do lado dele, que muita gente acha que é um boneco, que é de mentira e coisa e tal. Queria que você falasse um pouquinho dessa foto em especial. Então, essa foto é o Werner, né, o meu pai, do lado de Paraphysorius brasilensis, que é uma espécie de ave que viveu na região de Taubaté, né, acho que, se não me engano, acho que 20 a 30 mil anos atrás. E essa foto foi tirada na casa do Herculano antes de Herculano Alvarenga ter implantado o Museu de História Natural. Então, hoje em dia, acho que essa peça está no Museu de História Natural. Inclusive, um exemplar, se não for esse daí, que é uma cópia do fóssil. Sim, né? uma cópia do original. Exato. Essa peça era do Verne, se não me engano, que ficou muito tempo no zoológico. E depois eu acabei doando para o zoológico. Não sei onde foi parar. É um Paraphysorius brasiliense. E Daniel lá. Bacana. Essa outra aqui, cadê? Eu tinha selecionado. Isso aqui, você sabe reconhecer esse momento? Sabe dizer? Provavelmente Peixoto de Azevedo, é uma foto de um ninho de um curiango, se não me engano, que ele está tirando a foto. Né? Se você olhar na vegetação, tem um ovinho meio laranjado. Tem alguma coisa ali no meio, né? Mas eu acho que provavelmente é isso mesmo. Bacana. Aqui um pouquinho, dá para ter uma dimensão, né, de como era o trabalho de campo, só de você pensar, por exemplo, que hoje em dia todo mundo faz tudo digital, você tira quantas fotos você quer, né, aí ele com uma lógica, filme, e não era nem aquele filme comum, né, era aquelas chapas mesmo, imagino eu, e da dificuldade de você não ter um material como você tem hoje, né? Você tira 30 fotos hoje em dia de todos os ângulos. Ele poderia voltar para casa e não ter batido nada. Né? E não ter batido, ter estourado o flash e não ter conseguido fazer a fotografia. Show. Mais uma última aqui, só para a gente ir terminando. Tem uma boa, eu queria que você pudesse escolher. Sim, qual? Tem esse daí, ele está com o Xingu. Tem uma que é quando a primeira expedição dele, quando ele era jovem. Ele está num barco. Tá, então provavelmente essa aqui. Esta? Essa daí é lendária. Essa daí é numa expedição do Roncador, no Mato Grosso. Essa aí ele tinha... Foi a primeira expedição, ele passou 3 meses, acho que lá na região do Roncador. Passou por vários abusos, inclusive. Ele estava com uma equipe do Museu de Zoologia, né? E nesse, inclusive, ele tem nós temos o caderno de campo dele, né? Ele foi bem detalhado sobre essa visão. Aí tem ele bem novo. Aí. Ele devia ter quantos anos aí, Marcelo? Então, ele tinha ele tinha acho que 21 anos. 21 anos. Por aí. Foi na década de 40.
Então aí é Ah, praticamente o começo da carreira dele mesmo. isso. Aí é quando ele deixou de ficar limpando só os vidros e o pessoal começou a levar ele junto, porque viu que ele levava gente. E era uma expedição que, inclusive, não era só ontologia, tinha gente inclusive gente do Butantã. Eles iam lá e faziam a coleta de todos os grupos. E esse aí, se não me engano, é o Rio das Mortes, que é chamado esse rio aí, lá em Roncador. Essa é legal. Muito boa. Vamos comentar uma última aqui. Quer escolher alguma última ou eu posso selecionar aqui? Então, essa daqui. Quem são? Esse aí é Werner, e Werner Carlos Augusto Bock, o nome dele é Werner Carlos Augusto Bock. Também vão lembrar que em alemão, sempre, quase sempre. Na verdade, só eu e o meu irmão tem o nome que é Marcelo Bockmann e Sérgio Bockmann. Mas, geralmente, os alemães eles colocam referência aos avós. Então, era chamado Werner Carlos Augusto Bockermann. Carlos de Koll e August, que são os dois avós. Do lado dele está a minha mãe, Floripes Bockermann, tá? Que, na verdade, era chamada Floripes Romano. Né? Floripes Romano. Aí, aqueles novinhos, quando ou iam casar, já estavam casados aí, bem novinhos aí. E era engraçado, porque o Werner, de Werner, né? E ela chamava de Flora. Então a gente até brincava, mas na rua falava que ele era o seu verme, que é da fauna, e a Flora, Dona Flora. A fauna e a flora juntos. Aí. Fauna e flora junto. E sua mãe tinha alguma relação com a área ou não trabalhava com isso, não? Não trabalhava com isso, mas tem uma das fotos ali que mostra eles dois juntos. Ela trabalhava com contabilidade e datilografava muito rápido. E ele usava muito isso para ajudá-la. Esse aí eles estão Essa lá foto? no Smithsonian, né? Em Nova York. E lá eles faziam os trabalhos. Passou um ano lá nos Estados Unidos e aí era auxiliando ele. Essa foto então é lá no Smithsonian? Se não me ou museu americano. Eles Sim. ficaram, na verdade, em vários lugares. Na verdade, ela passou um tempo lá. Ele ficou um ano todo lá, estudando os anfíbios. Como eu comentei, eles me pediram para ele ir para poder classificar os bichos que tinham lá, que ninguém sabia o que era. E aí uma época, ela ficou junto com ele. E aí ela ajudava ele a datilografar o trabalho científico. Ela era mais rápida. Legal, Marcelo. Vamos caminhando aqui para o nosso encerramento, então. Queria, mais uma vez, né, em nome de todos, em nome da equipe, em nome do Ronaldo, te agradecer pelo tempo que você dispôs aí para a gente, falar um pouquinho sobre o Dr. Werner, falar um pouquinho sobre a pesquisa que ele realizou, o porquê ele é tão importante para a ciência, porque ele é uma inspiração para nós do parque, para as pessoas que frequentam, que são os nossos amigos, pessoal estudante novo de biologia, para conhecer pessoas que fizeram parte da construção dessas ciências. E queria que você deixasse uma mensagem final aí, sobretudo para essa galera nova que está vindo, estudante, biologia, em tempos complicados, né, para a ciência, para a educação que a gente vive, não só no Brasil, mas acho que é um mundial, né? Queria que você deixasse uma mensagem final para essa galera. Eu já queria agradecer, então, mandar um abraço para você aí do continente, no velho continente. Das terras portuguesas. Das terras portuguesas, mandar um abraço para o Ronaldo, toda a sua família, o pessoal lá do Macuco, né? Do parque. E logo a gente vai se ver, né? Logo a gente vai poder estar junto. E dizer que eu acho que a gente tem que pegar esses exemplos mesmo, conhecer essas pessoas, né? Que tanto nos inspiram e nos auxiliaram tanto, né? No conhecimento da nossa fauna e flora. Nós vivemos em tempos complexos e na questões ambientais, né? A gente sabe que muito do que a gente passa no dia de hoje, inclusive, né? Tem muito a ver com essas questões, como a gente se relaciona com o meio, como a gente cuida da natureza. Exato. Na minha fala principal aí para os biólogos e para aqueles que trabalham, outros que gostam da área, é que realmente tenham o prazer de estar na natureza, de conhecer a natureza, né?
saber respeitá-la nos seus limites, vamos dizer assim, né? E que é dessa maneira que a gente vai construir um mundo melhor para todos nós, não só seres humanos, mas que os outros seres que estão aqui bem antes da gente possam estar vivendo assim como nós, porque todos merecem a vida. Tá bom? Então eu fecho aí, dando um grande abraço para vocês e obrigado pela oportunidade de estarmos aí nessa conversa. A gente que agradece, Marcelo, todo mundo. Tenho certeza que vai gostar muito desse vídeo, por ter ouvido essas palavras e conhecer um pouquinho mais da história do seu pai. Em nome de todos, em nome do Bioparque, obrigado pela sua participação. Cuidado, né, na quarentena aí. Vamos torcer para que tudo isso passe logo também. E enquanto isso, a gente segue por aqui. A gente sempre vai ter um material novo na internet. A gente está tentando voltar com os vídeos. Até para o pessoal que está em casa, não tem muito o que fazer, a gente consegue dar uma mãozinha aí com os vídeos para continuar se atualizando, estudando e conhecendo gente nova, pessoas importantes como é o Marcelo, como foi o Dr. Werner e tantos outros que a gente vai trazer aqui no canal ainda. Marcelo, um abraço, brigadão e até a próxima. Valeu! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do programa, da entrevista. E eu espero que tenha sido inspirador para vocês. Porque gente como Werner Bockermann, gente como Rolf Grentzau, que vai ser um dos nossos trabalhos em breve, né, nessa documentação que o canal Notícias Naturais pretende fazer, né? Voltar a falar de Darwin e de outros naturalistas, Humboldt e outros tantos. Por que insistir tanto nisso? Porque essas pessoas são uma fonte de inspiração eterna. Sabe? Hoje o que nós vimos em grandes documentários, todos ilustrados com imagens, com a orquestra da BBC, que é magnífica, diga-se de passagem, né? Muito bem narrada pelo Sir David Attenborough ou tantos outros que existem por aí, né? Pois esses naturalistas conseguiam trazer para a gente as mesmas inspirações, basicamente com palavras e com o seu trabalho, né, essas palavras em palestras ou escritas em revistas científicas ou não, né, em seus livros. Então isso é muito legal e a gente vai tentar inspirar todo mundo o máximo que conseguir, porque assim, conhecer pessoas como conheci o Dr. Werner Bockermann, conheci o Rolf Grentzau, tive o imenso prazer de conhecer o Sr. Orlando Vilas-Boas, né? São pessoas magníficas, tudo tem uma história, assim, a complexidade da natureza parece tão simples diante de pessoas como eles, assim, né? As suas coleções, a sua paixão pelas coisas, tudo isso foi muito inspirador para mim e para quem me conhece, sabe que eu tento o tempo inteiro passar isso, sabe? É como se eu fosse uma caixa e eu quero esvaziar a caixa passando para os outros toda essa informação. Né? Não quero que fique só comigo, né? Tá? E aí, eu espero que vocês, então, se lembrem dessa pessoa, que foi o Werner Bockermann, e que façam mais pesquisas, que olhem, e você que é pesquisador já, tente buscar um pouco mais da história da sua ciência. Você que está graduando em biologia, em medicina veterinária, em zootecnia, não deixe de procurar a origem das suas ciências, tá bom? Então, até o próximo programa especial, né? E claro, continue curtindo aí o nosso canal. A gente toda semana tem programas novos, o semanário do Macuco, né? Que abrange aí o nosso trabalho aqui de casa durante esse período aí do isolamento em função da Covid, né? Para as pessoas saberem um pouco do que a gente anda fazendo por aqui, né? E os programas temáticos do dia a dia, tá bom? Então até a próxima, não deixe de dar o seu like aí, né? E curta o nosso canal, tá bom? Se inscreva nele e muito obrigado e bom final de domingo e excelente semana e até a próxima.